Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia. Evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa. Não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que, na verdade, as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço porque venho da parte dele, e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essas são palavras de vida, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E quem beija a palavra de Deus, beija o próprio Deus. Beija o próprio Deus, já dizia Santo Agostinho. Por favor, você está acompanhando, pode sentar. Uma breve reflexão sobre essa palavra. Hoje foi tão iluminador, né? O texto, a reflexão do Papa Francisco lá na Praça do Vaticano, nessa bênção, Urbi et Orbi, né? O significado Urbi et Orbi, né? Urbi, quando a gente fala assim, a pessoa vive na zona rural ou na zona urbana, né? Ou seja, no campo ou na cidade. Então, Urbi é a cidade, né? Então, Orbe, quando a gente fala órbita, é o planeta. Então, a bênção para a cidade de Roma, porque o Papa é o bispo de Roma, e a bênção para todo o planeta. Olha que maravilha, todos foram contemplados. Nosso Papa Francisco, como os meios de comunicação, eles estavam assim salientando a única autoridade religiosa no planeta, minha gente. Olha só, diante dessa pandemia, a única autoridade religiosa, o nosso Papa. E todos param para ouvir. Isso é muito bonito. E a reflexão do Papa Francisco, talvez isso acalenta o nosso coração hoje, ajudados e auxiliados por essa leitura. O Papa citou aquele texto, refletiu aquele texto onde a tempestade, naquela agitação, e os discípulos pareciam que iam afundar, e de repente, Senhor, o Senhor estava lá. O Senhor não te importa que estamos perecendo, né? E aí, de repente, Jesus dá a ordem, a tempestade cessa e volta à calmaria. Quantos textos, meu amado irmão, minha amada irmã, quantos textos nós temos do Antigo ao Novo Testamento, cuja frase é esta: não tenhais medo. Não tenham medo. Quando o anjo Gabriel também se aproximou de Maria, quando viu aquela cena, a primeira coisa: Maria, não tenha medo. Não tenha medo. Quantas vezes também Jesus com seus discípulos diante de adversidades, momentos difíceis que tinham que enfrentar, perseguição, incompreensão, sempre o Senhor vinha com essa frase: não tenham medo. E talvez seja esta grande frase, o grande comprometimento do nosso coração hoje com Jesus. A gente sair do medo para a fé. A fé vence o medo, minha gente. A fé vence o medo. Aquele que tem fé supera. É verdade, não está fácil para ninguém. A gente já teve outras experiências. Eu estava lendo sobre isso, as grandes pandemias que a gente teve na história da humanidade. Lá pelo ano 540 também, assolou uma que teve proporções gigantescas. Depois, lá pelo ano de 1300, a grande peste negra chamada, né? Também ceifou milhares de vítimas, fez milhares de vítimas. Depois, em 1918, outra, agora esta. E tantas outras pequenas que a gente teve. Ou seja, e a humanidade segue. A humanidade segue. Então, porque a palavra do Senhor é eficaz. Hoje, quando a gente ouve aqui o Evangelho de João, Jesus se revela, mostra quem Ele é. Mostra essa força, o seu poderio, o seu senhorio diante da história da humanidade. E é isso que a gente tem que fazer. Nos apegarmos mais em Jesus. Eu volto àquela frase de Francisco, hoje refletindo o Evangelho: não tenham medo. E quando o anjo Gabriel aparece para Maria, em nome do Senhor, que a gente refletiu justamente no dia 25, a grande festa da Anunciação,
aquela frase que acalenta o nosso coração. Filhos, Maria, não tenha medo. Deus está contigo. Que lindo ouvir isso, porque para Deus nada é impossível. Não tenha medo você. Eu sei que é tempo de confinamento, é o tempo em si que a gente só ouve, né? Talvez liga um meio de comunicação, é só estatística de sobe aqui, morre mais lá, etc. Então a gente também tem que ter esse critério, meu amado irmão, minha amada irmã. Procure também se esquivar dessa realidade, não se alienar, mas se esquivar. Se essa é notícia, muitas notícias nos deprimem. Sejamos nós anunciadores da boa nova, da esperança, somos pessoas de esperança, acreditamos em Jesus, o homem da esperança. Então, se é necessário, os veículos de comunicação seculares que a gente tem, vão dar estatística, brigas políticas que a gente está vendo por aí, por acolá. Talvez isso nos deprime, divide, não? Mas é tempo de recolher. É tempo de recolher. Quando Jesus disse as maneiras que a gente tem de entrarmos em comunhão com Deus, onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles, como nós agora. Nós aqui no estúdio, você na sua casa, estamos reunidos em nome do Senhor. Então formamos essa igreja. Mas é tempo também de ouvir aquela outra indicação, orientação de Jesus. Entra no teu quarto. Entra no teu quarto e fecha a porta. Potencialize aí a oração em família. Você está rezando em família? Não é para ficar entediado na sua família, cansado de olhar um para a cara do outro. Não. Aproveita esse tempo também para repensar na tua vida, tua história. Crie momentos de oração com a sua família. É o momento talvez de você pegar o tercinho na mão e rezar juntos. Quantas e quantas vezes você mãe, você pai, dizia assim, eu não tenho tempo, tenho que trabalhar o dia todo, enfim, não tenho tempo para a família. Agora é o tempo que Deus está dando para você, família. Como disse para você, Deus não manda doença. Mas talvez Deus esteja aproveitando desta realidade toda para falar em nosso coraçãozinho. Para a gente rezar mais. Para a gente rever um pouquinho a nossa história, a nossa vida. Repensar os valores, repensar algumas atitudes. Talvez como é tempo de recolher e de ficar em casa, sim, reforçamos, ficar em casa. Claro, na medida do possível, ficar em casa. Então o tempo talvez de você, poxa, quanto tempo faz, já que o assunto agora é redes sociais? Ligar para aquele vizinho, ligar para aquela pessoa que há tanto tempo você não se comunica, manda uma mensagem. Se preocupa, isso, mas sempre com palavras de otimismo, de esperança. De esperança. Olha Cristo, quantas oposições, quantas críticas, quantas perseguições o coitado sofreu. Mas ele levantou a cabeça. Ele não desistia. E é isso que a gente tem que fazer como cristão, levantar a cabeça. A atitude de Nossa Senhora, aos pés da cruz. Não de cabeça baixada, derrotada, fracassada, não. Mas de um vencedor. Daquele que acredita no amanhã. Daquele que acredita na vitória. Na vitória. A partir da palavra de Deus. Então, mais uma vez, hoje, para o meu coração, para o seu coração, não tenha medo. Não tenha medo. Por quê? Porque Deus está contigo. Porque para Deus nada é impossível. Amém?